Ok. Gente, abre comigo a sua Bíblia, se você puder, no Evangelho de João, no capítulo de número 14, e nós vamos meditar um pouco aqui na palavra de Deus nessa manhã, sobre um princípio que eu tenho pensado e repensado ele inúmeras vezes, que é o princípio de como nós reagimos. Eu acabei de falar de uma reação que nós tivemos, de como nós reagimos à vida, às circunstâncias que se apresentam, aos desafios. João, capítulo de número 14, versículos de 1 a 6, é um diálogo de Jesus com seus discípulos, no qual, inclusive, há uma participação direta de Tomé com uma pergunta para Jesus. Jesus está falando sobre a sua partida, ele está falando sobre a sua morte, ele está falando sobre o seu sacrifício. E ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, mas vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhes Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que Deus coloque a palavra dele no nosso coração. Amém? Quando eu me converti na igreja pequenininha onde eu me converti, todas as vezes que o pastor lia o texto das Escrituras Sagradas, ele dizia assim: essa é a palavra de Deus. E a gente respondia em uníssono: amém, né? Então vamos fazer isso. Essa que eu acabei de ler é a palavra de Deus, irmãos. Amém? Coisa boa. Queridos, para mim, nada diz mais sobre uma pessoa do que a forma, diz mais sobre uma pessoa do estado que ela se encontra, do que a maneira com que ela reage às circunstâncias da vida. E quando eu digo reagir às circunstâncias da vida, eu estou dizendo desde uma ofensa, porque as nossas reações mostram muito sobre como está o nosso estado emocional, mas mostra como está o nosso estado espiritual também. Então há pessoas que se sentem destruídas, literalmente desconstruídas, quando alguém fala assim: seu cabelo está feio. Não é? Já viram? Eu já vi mulher chorar porque a outra disse assim: nossa, seu cabelo está tão feio. Ele sai chorando. A opinião das pessoas a nosso respeito tem um efeito tão grande, tão forte, que a gente ou reage com uma tristeza absoluta, ou com agressividade incontida, porque tem gente que aí também fala: e o seu? É muito bonito por acaso? Parte logo para o ataque. A forma com que nós reagimos à vida, por exemplo, as pressões, e esse mundo tem pressão o tempo inteiro sobre nós, tem situações contraditórias, tem situações contrárias ao nosso querer, à nossa vontade, ao que sonhamos. Por exemplo, vem uma enfermidade, desconstrói a nossa segurança da vida. Vem um aperto financeiro, desconstrói a nossa segurança existencial. Vem um amigo que se afasta e nos leva a pensar que estamos sozinhos. É uma mera festa de aniversário que não nos convida, e você pensa assim: ninguém gosta de mim, ninguém quer minha companhia. É uma turma que saiu para passear e faz questão de fazer um story e colocar assim: olha, nós, cheio de coraçãozinho, aí você vê, e o seu coraçãozinho fica partido. E às vezes a gente reage dizendo o seguinte: bom, é assim, então também isolo da minha vida, tiro da minha existência, não converso mais, não faço mais, não sou mais essa pessoa, não abençoo mais, me distancio. Mas diz também a respeito da nossa espiritualidade, porque a vida, quando ela aperta, irmãos, e a gente gosta de pintar um quadro de super-homens e mulheres com relação à fé,
Mas a própria palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 24, diz assim: se no dia da luta, ou se no dia da angústia, dependendo da tradução que você tiver, a sua fé é pequena, é porque você é fraco mesmo. Está lá, pode olhar. Se você no dia... Por quê? Porque quando a vida fica tensa, é o momento em que nós precisamos usar como plataforma tudo aquilo que nós sabemos, tudo aquilo que nós aprendemos. E falando da relação com Deus, qual o melhor momento para nós nos estabelecermos de forma sólida? O próprio Senhor Jesus disse isso. Vem a chuva, bate o vento, causa tudo aquilo, mas a casa que foi construída sob uma estabilidade de fundação, essa não será abalada. Então, quando, por exemplo, uma pessoa que nós amamos se desvia na fé, ou somos atacados naquilo que nós cremos, por pensamentos, por insinuações, por uma direção que a sociedade toma, ou se uma pandemia vem e nos rouba o direito de podermos estar juntos, de celebrar. Hoje o que eu queria ter feito aquela hora que eu vim orar com vocês, foi algo que Deus pôs no meu coração, era convidar vocês para virem à frente, para nós orarmos juntos, para a gente estar juntos, um senso de que você é importante para mim, e juntos nós podemos estar na presença de Deus. Quando as coisas desconstroem a nossa vida, como nós reagimos? Nós nos reagimos afastando, nós nos reagimos escondendo, nós nos reagimos escolhendo outros caminhos, outras possibilidades da vida. E quanto mais eu analiso essas reações, mais eu percebo o quanto o que Jesus disse nesse texto pode nos ajudar. Por exemplo, eu conversei essa semana com um amigo muito querido para mim, um pastor, e nós estávamos conversando sobre a dificuldade do reestabelecimento das igrejas em alguns contextos. Eu não sei se vocês sabiam, se não sabiam, vão saber agora, que tem igrejas que não estão conseguindo, mesmo podendo, mais se reunirem como nós estamos aqui. Que todas as pessoas de uma comunidade escolheram, querem continuar sendo igreja, querem continuar participando, ajudando financeiramente, mas cada um na sua casa. Ora, o simples princípio do ajuntamento, da comunhão, é o que dá sustentabilidade à nossa adoração coletiva, ao ensino. Quer dizer, se Deus nos quisesse isolados, se Deus nos quisesse cada um na sua vida, cada um no seu quadrado, cada um na sua casa, não existiria a palavra eclesia. Teria sido uma outra que na língua original haveria de ser escolhido para determinar isso aqui, porque não fomos nós que determinamos o nome igreja. Partiu de uma palavra já existente, que era um ajuntamento sociopolítico, onde a polis, onde a cidade se reunia para debater assuntos. E esse ajuntamento em prol destes assuntos era chamado de eclesia. A eclesia é a palavra que designa isso aqui. Nós somos a eclesia, ou a eclésia, como alguns querem dizer. Mas conversando com esse amigo, eu disse assim para ele: sabe de uma coisa? É hora de você recomeçar. É hora de você recomeçar. E aí ele me contou uma história que eu sei que ele estava contando para ele, mas também me abençoou. Ele disse assim: havia um casal numa região ribeirinha do Brasil que construiu com muita dificuldade uma casa bem simples. Marido e mulher, eles não tinham filhos, trabalharam só. O homem com muita dificuldade para conseguir colocar comida em casa e ao mesmo tempo alguma coisa para construir aquela casinha simples. E por 5 anos eles fizeram assim. Depois de 5 anos, eles disseram assim: vamos visitar uns parentes, porque gente mais pobre não tira férias, visita os outros. Vocês sabem disso? Visita, vamos visitar fulano, que aí vai, fica na casa, tem comida, economiza, não é? Então, vamos visitar uns parentes num povoado um pouco mais para lá. E quando foram, daí uns dias caiu uma chuva torrencial e os rios encheram. E eles lá onde estavam já pensaram: nossa casa foi afetada por causa da distância que estava do rio.
E dito e feito, quando voltaram, a casa havia sido destruída. O homem começou a chorar desesperado, bateu no peito, botou a mão na cabeça e disse para a esposa dele: depois de 5 anos de trabalho, tudo acabou, tudo está destruído. Aí a mulher colocou a mão nos ombros dele e disse: meu bem, quando nós começamos, nós não tínhamos nada. Hoje nós temos a experiência e temos os escombros para recomeçar. Vocês estão vendo como que a gente pode reagir de forma diferente diante de situações idênticas? E quando ele estava me contando aquela história, eu fiquei pensando, que sabedoria daquela mulher, porque quando chegaram ali, eles não tinham um pau para enfincar no chão. Hoje eles já sabiam, e tinha alguma coisa que tinha sobrado. Então nós vamos reconstruir. A sua vida, querido, está num processo de reconstrução diária. A minha vida está num processo de reconstrução diária, e louvado seja o nosso Senhor, que nos permite viver um dia a mais, para colocar mais um pau nessa construção, para colocar mais um telhado nessa construção. E o Senhor Jesus Cristo começa esse diálogo dele dizendo para os seus discípulos, para os seus seguidores, mais ou menos assim: como é que vocês reagem diante da vida? Por exemplo, você pode dizer: pastor, não tem isso no texto. Presta atenção. O Senhor Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração. Não deixa o seu coração ser dominado pelo medo, pela angústia, pela ansiedade. O pessoal da mídia me perguntou: pastor, que título você deu para essa mensagem? E eu me lembrei de um amigo querido, que já não está mais entre nós, mas que cantou diversas vezes aqui com a gente. E ele tinha uma música chamada Calma, Meu Coração, Já Te Dei para Deus. Calma, meu coração, eu já te dei para Deus. Então eu coloquei o título nela de Acalma, Meu Coração. Por que o nosso coração se turba tanto diante dessas pressões da vida, diante das dores, diante das inconstâncias, diante das incertezas? Eu creio que por algumas razões. Primeira delas é porque alguém botou no nosso coração lá atrás que a religião seria o antídoto para todos os males dessa vida. Que nós não teríamos enfermidade, que nós não teríamos dor, que nós não sofreríamos, que nós não iríamos chorar, e qualquer crise que nós enfrentássemos nessa vida, nós seríamos vencedores. De repente, a gente vê a enfermidade levar alguém que a gente ama. De repente, a gente vê a luta ser maior do que as nossas forças e nós perdermos algumas dessas batalhas. De repente, o amor da sua vida vai. De repente, a pessoa com quem você investiu anos de caminhada se separa sem razão. Então nós não encontramos justificativa. E o coração fica conturbado. A segunda razão pela qual eu vejo que o nosso coração se perturba tanto diante da vida é porque nós entendemos que Cristo veio para nos salvar. Você pode dizer: pastor, não é isso? Presta atenção. Cristo veio para nos salvar. Mas a salvação é interpretada como transporte do mundo para o reino de Deus. Ora, eu fui salvo por Jesus quando eu tinha 13 para 14 anos de idade. O ônibus está atrasado para me levar para a salvação. Ou seja, nós não somos salvos e somos levados para o céu. Nós somos salvos por Jesus, mas nós somos deixados aqui nesse mundo. A gente ora para Deus salvar os nossos filhos do mundo. Não, nós deveríamos orar a Deus para que o mundo seja salvo pelos nossos filhos. Porque nós vamos criar filhos e filhas com a compreensão de Deus, com paixão por Jesus, de modo que esse mundo que carece de luz, que carece de percepção, que carece da presença de Deus, sofrerá o impacto da presença dos nossos filhos. Então nós interpretamos salvação diferente.
Eu vou falar uma coisa perigosa, mas me deixem terminar. Se você me julgar aí antes, você está pecando. Jesus não veio nos salvar, gente. Jesus veio nos santificar. A salvação... Porque o que a gente pensa? A salvação, quando a gente diz assim... Lembra dos filmes? Tem alguém que está hostage, está prisioneiro em algum lugar. Aí vai o Rambo da vida salvar. O que é salvar? É tirar do perigo, trazer para a segurança. É tirar do lugar de medo, trazer para o lugar de paz. É tirar do lugar de trevas e trazer para o lugar de luz. Então, para nós, salvação é esse transporte. Mas, olhando pelo lado que eu estou dizendo, a salvação se processa. É claro que Jesus veio nos salvar. No questions. Jesus veio nos salvar. Mas a salvação não se dá por esse processo de transporte. A salvação se dá pelo processo de santificação das nossas vidas para Ele. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. A casa do meu Pai tem muitas moradas e eu estou indo preparar um lugar para vocês. Vocês já sabem para onde eu vou. Aí Tomé levanta a mão. Para aí, senhor, time out. Eu não sei o resto da turma aqui, mas eu não tenho a menor ideia para onde é que o senhor está indo. Leia o texto. A gente malha o Tomé, mas esse cara fez um grande favor para nós. Porque se a gente estivesse lendo a Bíblia sem a interjeição de Tomé, nós íamos nos perguntar para onde é que Jesus vai, afinal de contas. Porque ele não falou. Tomé fez o meu papel e o seu, é o papel dos calados. Levantou a mão e disse assim, eu não sei o restante. Pode ser que João sabe, Pedro, essa turma mais inteligente aí sabe. Eu got no clue. Você pode me explicar para onde é que o senhor está indo, afinal de contas? Porque se eu não sei para onde que o senhor está indo, como é que eu vou saber como que eu chego daqui a acolá? Porque essa é a nossa outra má compreensão com relação à salvação. Por isso que você reage à vida desse jeito. Presta atenção, queridos. Salvação se dá a partir da nossa santificação em Cristo Jesus. Mas essa santificação não se dá de um salto do ponto A para o ponto B. Não se dá assim quando Jesus diz, Tomé, ou vocês, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tira a verdade e a vida e preste atenção no caminho e na casa do Pai, na resposta de Jesus. Tomé, você está dizendo que você não sabe para onde eu vou, portanto você não tem como entender. Eu estou dizendo para você, Tomé, eu sou esse caminho. O caminho sou eu. Mas para mim, para você e para Tomé, e eu vou mostrar algumas coisas para vocês, depois se você tiver curiosidade, você dá uma olhadinha em casa. Textos do Velho Testamento que falavam sobre caminho. Olha bem, Deuteronômio 5, 32 e 33. Moisés disse ao povo para ter cuidado em andar em todo o caminho que o Senhor Deus mandara. Deuteronômio 31, 29. Moisés alertou o povo dizendo que depois da morte dele, ele sabia que o povo iria se desviar do caminho. Isaías 30, 21 diz, este é o caminho, andai por ele. Salmos 27, 11, o salmista pediu, ensina-me, Senhor, o teu caminho. Então, para nós e para a mentalidade judaica, caminho era uma estrada, era o levar do ponto A ao ponto B. E nós absorvemos tanto essa ideia de caminho, sendo uma estrada, que a gente trilhou ou traçou, para nós, parâmetros que são esses caminhos. Então, por exemplo, se você vai, você gosta de uma música que não é uma música sacra, whatever. Aí você está fora do caminho. Aí você só ouve umas músicas sacras que dá quase vontade de a gente suicidar. Aí você está no caminho. Aí você não gosta de sorrir. Você não gosta de brincar. Você não gosta. Aí você está no caminho. Mas você gosta. Então você está fora do caminho. O caminho para nós se tornou dogmático. Se tornou caminhos de ordenanças. Não, mas eu estou no caminho para o céu, porque tudo fala daqui para lá.
Mas presta atenção, queridos, o caminho é Jesus. Quando você se converte a Jesus, você chegou no Pai através de Jesus. Problema, se é caminho, tem ponto A e ponto B. Se tem ponto A e tem ponto B e a salvação, ela é mantida em eu perseverar no caminho. Agora presta atenção, todas as falas do Velho Testamento, esse é o caminho, andai por ele. Agora vamos para Hebreus, capítulo de número 1, versículo 1. Tendo Deus outrora falado, de várias maneiras aos pais pelos profetas, nos últimos dias escolheu falar através de quem? Quem sabe o que? Do Filho, a quem ele constituiu o herdeiro de todas as coisas. Em Cristo, Jesus é o caminho. Tá, pastor, o que tem isso a ver com a minha vida, com as minhas reações? Eu vou te explicar. Eu dei essa volta grande para te explicar. Muitos de nós, para não dizer a grande maioria de nós, está preocupado em chegar, sem entender que chegamos no dia que entramos em Cristo. E o caminho nada mais é do que Cristo nos fazer pessoas mais parecidas com Ele. Por isso a grande maioria de nós está preocupada em ser salvo e não em ser santo. Entenderam o que eu disse? A grande maioria de nós está preocupado em ser salvo e não em ser santo. Te explico. Eu preciso ir na igreja. Eu preciso ir na igreja domingo. Por quê? Não, porque senão eu estou desviando da minha fé. Eu preciso, sei lá, eu preciso rezar, eu preciso orar. Essas coisas todas, vocês sabem o que eu penso a respeito da comunhão, o que eu penso a respeito da oração. Mas eu preciso ler a Bíblia, porque senão eu vou me perder. Queridos, nós estamos preocupados com salvação. Aí nós temos uma pessoa que frequenta a igreja, que dá dinheiro para a igreja, mas que todo mais que ele faz fora precisa ser escondido, porque é vergonhoso, porque não reflete Jesus. E eu não estou dizendo de atitudes que nós consideramos pecaminosas. Eu estou dizendo do coração. A preocupação dele não é trazer o coração para a luz, não é ser examinado por Deus, não é ser escrutinado pelo Espírito, não é poder dizer, eu quero ser mais parecido com Jesus. O problema dele é, eu quero ser salvo. Aí ele vem à igreja, e ele mais a mulher dele não conseguem ter um diálogo. Mas eu quero ser salvo. Aí ele vem à igreja, vai num pequeno grupo, lê a Bíblia, ora, mas quando alguém fala que o cabelo está feio, desconstrói. Ou quando alguém precisa debater um assunto, a reação da pessoa em defesa é uma agressão que você diz assim, esse coração está cheio de ódio, cheio de ira. Jesus veio nos salvar através do processo de nos santificar. E santificar não é nós escolhermos roupa, corte de cabelo, música que ouve. Eu espero estar falando com gente que está filtrando, né, queridos? Porque tem música que nem que você não fosse crente, você não deveria ouvir, pelo amor de Deus. Seja seletivo com o que você enche a sua cabeça. Seja seletivo com o que você deixa influenciar o seu coração. Seja seletivo com o que você olha. Seja seletivo com o que você come, com o que você bebe, com quem você conversa, onde é que você vai. Jesus veio nos salvar através da santificação. E a santificação não é essa isenção ou acréscimo de posturas. Santificação é a transformação do nosso coração para ser mais parecidos com Jesus de Nazaré. Você diz amém para mim? Presta atenção, sinceramente, não me responda. Eu já fiz essa pergunta aqui alguns anos atrás, e depois uma pessoa me procurou e falou, pastor, eu jamais pensaria igual você falou. Presta atenção. Santo ou santa? Põe aí na sua cabeça uma pessoa que você fala assim, que cara é um santo de Deus, aquela mulher é uma santa de Deus. Você consegue me acompanhar pensando juntos? Desenvolve aí uma imagem mental. Tá, agora era a hora da musiquinha de fundo, né? De elevador. Ok? Pensou?
Vamos ser sinceros agora? Que figura você desenhou? Uma mulher... Vou guiar vocês aqui. Dá duas opções. Uma mulher mais velha. Parece que a década de 60 não saiu dela. É séria. Um homem sisudo. Gente que não joga dominó. Não joga dominó. Vou nem falar o outro jogo aqui, porque senão é ruim. Não pode jogar futebol, não pode pôr bermuda. Não pode sentar com os amigos, bater papo, contar piada, dar risada. Ou você pensou numa mulher jovem, bonita, elegante, bem vestida, que cuida dela. Um homem que cuida de si, que gosta da vida, que lê bons livros, que assiste filme, que viaja, que gosta de comer com os amigos e dar risada, gosta de jogar dominó e bater nos outros. E quando ele bate, ele fala assim: quer ver sangue? Não é assim. Qual das duas figuras, querido? Com os exageros aqui, meu. Qual das duas? Eu perco o que você quiser se você não pensou na primeira ou em algum termo da primeira. Por quê? Porque esse é o modelo que nos mostraram, que vem desde a Idade Média, ou antes, dos monges reclusos nos seus mosteiros, dos homens e mulheres que em busca de santidade se absteram de tudo que era da vida. Mas o que essas pessoas não entendem é que muitos daqueles homens entenderam no final dos seus processos de reclusão de que a santidade não estava naquilo. Que a santidade está exatamente no contrário, é sabermos conviver na vida de modo que Jesus não só seja o Senhor, mas Jesus seja a nossa própria vida. Quantas vezes eu conversei com pessoas sérias nas suas igrejas, nos encontros, no serviço, nas contribuições, e a pessoa me dizia: pastor, saí de férias. Pai, você não acredita, parece que nem era eu. Falei: o que você fez? Tudo que eu não faço aqui, eu fiz. Falei: não, eu entendo. Sabe o que aconteceu? Não, o quê? Soltaram a corrente. Você estava preso, você era um leão preso. Você era um animal enjaulado, abriu a porta da jaula. E eu conto sempre uma história de quando eu era criança lá em Goiás, bem no interior, uma época muito difícil da nossa vida, que às vezes, quando a gente ia pegar o frango para comer no domingo, tem gente que pegar frango, a gente pega frango da prateleira do supermercado, menino, você não sabe o que é, soltar 2, 3 meninos num quintal que não tinha cerca, para pegar um bendito de um frango para comer no outro dia, dava vontade de falar: larga a mão desse frango. A gente pegava o frango, mas às vezes, qual que era a hora de pegar? À noitinha, porque a galinha ia empuleirar. Você quer saber o que é esse verbo? Você vai no Mr. Google aí e procura. E a gente ia nos puleiros, mas no escuro você pegava a galinha errada. Então o que a gente fazia? Pegava 2 ou 3, levava. Chegava lá, botava, amarrava, botava debaixo de alguma coisa. No outro dia a mãe chegava e falava: essa aqui não pode, meu filho, isso é uma galinha poedeira. Você também não sabe o que é poedeira, vai procurar se você quiser saber. Se é uma galinha poedeira, solta essa, tem que ser o frango ali. A gente soltava a galinha, ela saía doida, porque ela já sabia o que tinha acontecido. Entendeu? Aí eu disse para a pessoa que foi viajar: é isso aí, isso é a galinha lá da casa da minha mãe, ó. No sentido animal, no sentido da ave. Isso é isso aí, querido. Isso é isso aí. Vocês estão me entendendo? Então nós não entendemos salvação como santificação, nós entendemos salvação como transporte do ponto A para o ponto B. O ponto A é onde nós estávamos no mundo, mortos nos nossos delitos e pecados. O ponto B é a casa que Jesus acabou de dizer que Ele foi preparar e que tem muitas moradas, das quais nós esperamos que uma seja a nossa, junto com o restante da família de Deus. Agora, nós não estamos pensando que o ponto B
É Jesus, aqui, ó, ao lado do ponto A. Que a minha preocupação de salvação, e eu converso com pessoas todos os dias que me dizem assim, pastor, eu espero que o dia que eu tiver para morrer, Deus me dê a chance de arrepender de tudo. Que você pensa na fala dessa pessoa? Pensa na fala dela se ela não é a sua, que já riu aí do outro. Senhor, ó, 30 segundos antes de eu morrer, o Senhor dá um sinal, que aí eu falo, Deus me perdoa e tal. O mesmo amigo meu que cantou aqui pra gente, cantou aqui para nós, que é o nome dessa música, ele conta uma história de quando ele era um pastor iniciante, novinho, e ele chegou numa igreja, a pessoa falou, pastor, nós precisamos ir lá em casa, que tem um cara endemoniado lá e está quebrando tudo. Ele disse que quando falou isso, o coração dele apertou, ficou miudinho, cheio de medo, e aí ele falou assim, Manuel, passou na minha mente um filme, com tudo que eu já tinha feito, rapaz. E eu pensei assim, eu chego lá, esse capeta fala tudo na frente do povo todo. Desse jeito. Aí ele foi dentro do carro apertado para morrer. Dizer que na hora que ele desceu na porta da casa, ele levantou a mão assim e falou, ô Jesus, já vai amarrando esse capeta mentiroso, que vai falar muita coisa a meu respeito, que é tudo mentira. Meus irmãos, salvação não é chegar no céu. Lá é a conclusão. Lá nós chegamos em casa. Amém? Lá nós chegamos em casa. Lá não tem mais dor, não tem mais pranto, não tem mais choro, não tem mais essas reações adversas, contrárias, cheias de ódio que nós temos no coração. Mas o céu já começou quando nós entramos em Cristo Jesus. Nós vamos chegar em casa, um dia nossos olhos vão se fechar para essa vida, e um dia nós ressuscitaremos como o Senhor ressuscitou, amém? Ele é a primícia, Ele é o primeiro, e nós ressuscitaremos como Ele. Qual é a sua preocupação? Really? Qual é a sua preocupação? É ser salvo do fogo do inferno? Qual que é a sua preocupação? É como aquela série que fez tanto sucesso, Left Behind, ser deixado para trás? É ter o arrebatamento, se você crê que será assim, e você ficar aqui para o período de sofrimento, de dor, de angústia, para então ter, a partir do fogo que arde sobre você, você poder ser purificado para ser salvo? Qual é a sua ideia de salvação? Ou a ideia de salvação sua é o que Cristo disse? Não deixe o seu coração ficar conturbado com isso. Vocês creem em Deus e creem também em mim? Eu estou indo para casa, mas vocês sabem qual é o caminho sou eu sou o caminho. Quem entra em mim entrou no caminho, mas não é um caminho longo que vai daqui para acolá. O caminho é Jesus, a vida nossa é Cristo. Por isso Paulo disse, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo, não vivo mais por mim mesmo, vivo pela fé no Filho de Deus que se entregou por mim. Eu temo que a grande maioria dos chamados cristãos de uma igreja qualquer, essa ou de qualquer outra, estejam pensando em salvação em termos de rescue, de resgate, de que vem um Rambo, aqui chamado de Jesus, e nos tira daqui para acolá num helicóptero do exército. E não percebem que Jesus disse assim, você está salvo porque você me encontrou. Você está salvo porque você me encontrou. Você está salvo porque você me encontrou. Agora, nessa sua santificação, o mundo me verá através de você. Não é através dos templos, não é através dos teleevangelistas, não é através dos grandes eventos, através de você, meu filho, minha filha, salvo. Eu nunca vi uma pessoa falar assim para mim, pastor, eu estou morrendo de medo, que a minha santificação está meio abalada.
Mas o que eu recebo de gente com medo que a salvação está sendo perdida, vocês não têm ideia. Você está salvo. Jesus morreu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. O que eu faço para ser salvo? Creia no Senhor Jesus, entrega a Ele a sua vida, o seu coração, reconhece-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Você crê em Jesus, você é salvo por Jesus, para Jesus, em Jesus. Estou salvo para ser santificado conforme a imagem e semelhança daquele que me chamou de um mundo de trevas para a sua maravilhosa luz. Você se preocupa em ser salvo ou em ser santo? Sério, responda para você, não para mim. Qual que é a sua maior preocupação? Em ser salvo? Porque se você falar que é em ser salvo, você está tentando ser salvo por exclusão. O que é isso? Só tem duas opções. Uma, a mim não me gusta, que é o inferno. Quero ir para lá, não. Então o que é? É o céu. Então aqui tem que fazer de tudo, porque eu estou na corda bamba, qualquer hora eu caio dessa corda, estou no inferno, literal. Ou a sua preocupação é em ser um homem, uma mulher, um rapaz, uma moça que conhece Jesus, que está se santificando. Não é porque botou roupa de um jeito, cabelo do outro, não é porque não faz não vive a vida. Um dia uma pessoa falou assim para mim: pastor, eu estou num drama tremendo. Eu falei: por quê? Estou lendo a Bíblia. Eu falei: ótimo, maravilhoso, quando a gente lê a Bíblia tem que ficar em drama mesmo, mas qual que é o seu? É porque a Bíblia diz que a gente não pode amar o mundo. Ele falou: pastor, eu gosto de carro. Eu falei: é dois com drama, você e eu. Gosto de carro bonito, gosto de carro esporte. Eu falei: somos dois. Ele falou: pastor, e mais ainda pior, eu gosto de som alto. Eu falei: dois de novo. Dois de novo. Quando eu vir lá na rua, lá embaixo da minha casa, se eu estou sozinho dentro do carro, a Ana fala assim: o Monel está chegando. Com os vidros fechados, não preciso mais nada. E eu só abaixo quando eu vejo um carro de um crente, que eu falo: vai falar mal de mim, então deixa eu... Vou reconhecendo, vou abaixando. Parou no sinaleiro, tem um carro perto, eu abaixo. Saiu perto de mim, eu viro lá para o outro lado de novo. Falei: meu irmão, você está interpretando errado. Se Deus não quisesse que nós vivêssemos nesse mundo, Ele tinha nos salvado e nos levado para Ele. Esse mundo tem coisa linda, tem coisa boa, tem pôr do sol maravilhoso, que sentado assim num lugar onde você pode admirar com quem você ama, com amigos, isso é maravilhoso. Tem coisa que a gente gosta de comer e poder colocar em cima da mesa é um privilégio. Tem carro que você gosta, se você puder comprar, é um privilégio. Tem nada de errado quanto isso. O problema é que você não está entendendo que o mundo que Deus está falando é exatamente o que você está abraçando, não por ter o carro que você ama, mas por ter o coração que você tem. Por ter o coração que você tem. Você não está preocupando em santidade. Você está preocupando em salvação, só não quer errar a porta. Botaram no Instagram esses dias para trás, um amigo meu lá no Brasil falou assim: se Jesus está voltando, então por que tem que fazer dieta? Por que a gente não come o que quer? Vocês ficam falando para fazer dieta se Jesus está voltando? Aí ele respondeu assim: é porque a porta é estreita, minha irmã. A porta é estreita. Se cuida não, que você não passa nem de lado nela. Não se turbe o vosso coração. Eu queria que essa manhã fosse uma manhã, quando eu e a Carol conversamos, e hoje foi um domingo que nós conversamos sobre uma impressão muito forte que Deus trouxe ao meu coração para aquele período nosso de celebração, de adoração. E eu pedi a ela para cantar essa música, Há um Lugar. É que eu queria que você entendesse que há um lugar. E esse lugar já está feito para mim, já está feito para você. Não se preocupe com salvação nesse sentido. Preocupe em ser um homem, uma mulher de Jesus. Mas e a minha salvação? Se preocupe em ser um homem, uma mulher de Jesus.
que ama a Deus, que ama os outros, que quer ter o seu coração na luz, que quer ter as suas ações à luz, que quer ver o mundo como Jesus vê, que quer ver as pessoas como Jesus vê, quer ser um promotor de bem, de paz, de justiça, de prosperidade para os outros. Se preocupe em ser santo, que você jamais terá preocupação com a sua salvação. Pode me ouvir. Se você que tem medo de perder a sua salvação, hoje conseguir mudar e dizer: eu não vou me preocupar com salvação, vou me preocupar com ser santo. Querido, eu garanto para você, não vai ter um dia mais que você vai acordar e pensar assim: será que eu sou salvo? Porque a paz de Cristo será o árbitro nos nossos corações. E o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos do Senhor. Agora, tem tanta gente preocupada em ser salvo que ele nem se preocupou em conhecer Jesus. E aí ele está numa preocupação desesperada para não se perder. E ele não conheceu nem o caminho, nem a verdade e nem a vida. Essa pessoa ainda está totalmente perdida. Por isso eu quero te perguntar aqui nessa manhã: você conhece a Jesus de Nazaré? Esse Jesus de Nazaré que nós estamos pregando aqui? Esse Jesus que é pessoal, que tem nome e que chama você por nome. Esse Jesus que influencia a forma que nós pensamos, a forma que nós lemos a vida, a forma que nós reagimos a ela, a forma com que nós tratamos as pessoas. Você conhece esse Jesus? E é esse Jesus que você está buscando? Quem sabe nós oramos um pouquinho agora e você traz seu coração para a presença de Deus e pergunta isso para Deus. Pergunta para Deus se você realmente conhece a Jesus. Uma vez me perguntaram assim: pastor, você não vai fazer apelo no culto? Não, eu falei: eu fiz. Não, mas eu tenho que falar assim aquele, ó, levanta sua mão aí agora se você não tem Jesus no coração e tal. Levanta sua mão, você que não tem Jesus no coração, para Ele. Você pode levantar aqui para nós orarmos juntos. Mas levanta para Ele e diz: Senhor Jesus, eu aqui, ó, eu não te conheço. E eu queria te conhecer nessa manhã. Preciso te conhecer nessa manhã. Queria te dar minha vida, entregar meu coração para o Senhor e ser santificado a cada dia. Porque enquanto você se preocupar só em ser salvo, você ainda vai agredir as pessoas que pensam diferente de você. Você ainda vai reagir com maldade a quem te fez o mal. Você ainda vai pagar com a mesma moeda. Ainda vai ser olho por olho, dente por dente. Ainda vai ser: o mais importante aqui sou eu. Agora, a partir do momento que você conhecer Jesus, você vai entender que assim como Ele foi ferido, nós vamos ser feridos. Que assim como pessoas o ultrajaram, também vão fazer a nós. E assim como Ele disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, nós também vamos falar. E nós vamos ser gente que ama, que dá segundas chances. Amém? Você quer orar assim comigo nessa manhã? Vamos ficar de pé e orar juntos? Se você não se importar, feche os seus olhos, põe a mão no seu coração. Nós cantamos que há um lugar, e esse lugar é a presença de Jesus. Esse lugar, geograficamente para nós agora é aqui, mas é também para você que está em casa, distante, é você que está no outro país, é você que está dentro do carro, é você que está no telefone ou no computador. Esse lugar, para nós aqui na New Life, ele tem endereço, mas ele é a presença de Jesus. Oh Deus, nessa manhã nós queremos nos dobrar diante do Senhor e confessar, ó Deus, que estamos reagindo à vida por medo do inferno somente. Estamos reagindo querendo ser salvos, porque nós não queremos ir
para aquele lugar de dor, de pranto, seja lá o que a nossa mente imagina. Queremos confessar, ó Deus, que não te conhecemos como o caminho, que não é uma estrada, é uma pessoa na qual nós somos encontrados e por Ele transformados, e dia a dia transformados pelo Espírito de Jesus que habita e trabalha em nós, e que nisso consiste a nossa salvação, em sermos transformados por Jesus. Queremos levantar nossa mão nessa manhã e dizer: Senhor, eu preciso te conhecer. Eu preciso conhecer ao Senhor, ó Deus. Eu desejo te conhecer. Eu desejo te entregar a minha vida. Eu desejo viver no Senhor, para que o dia que eu voltar para casa, nada mais será estranho para mim, porque eu sei o que é viver em Ti, Senhor. Mas enquanto nós não voltarmos para casa, tem vizinhos, tem amigos, tem gente na escola, no trabalho, na rua, que vai ser salvo deste mundo por nossa causa. O mundo é a nossa paróquia, Senhor. E o Senhor em nós, nos teus filhos, é a luz deste mundo. Coloca uma preocupação em nós em sermos santos, Senhor, nessa manhã. Coloca uma preocupação de sermos santos. Porque a tua palavra para o povo de Israel foi essa: sede santos, assim como o Senhor teu Deus é santo. Santifica-nos, pois, na tua palavra, Senhor. E que essa comunidade seja uma comunidade de gente bonita, de gente saudável, de gente feliz, de gente que vive a vida, Senhor, com a certeza de que ela nos foi dada para grandes e belas coisas, mas de gente que vive a vida espalhando Jesus por causa da sua vida, Senhor. E eu oro, Deus, para que o Teu Espírito faça esse milagre entre nós. Livra-nos aqui na New Life Church de sermos uma igreja que busca salvação, enquanto vivemos de forma tão antagônica ao Evangelho de Jesus, Senhor, tão distante de Cristo. Enche o nosso coração de alegria nessa manhã, porque somos do Senhor, somos do Senhor. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Nós somos do Senhor. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, Senhor, venha sobre nós nesse momento. Sobre aquele que levantou a mão, sobre aquela que diz: Senhor, sou eu aqui nessa igreja, sou eu. Que a paz de Cristo seja sobre você. Que a sua salvação se manifeste a todos os homens. Que a sua salvação e a minha seja vista, percebida pelas pessoas. Que o nome de Jesus, o caminho, seja glorificado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você, te dê a paz que excede todo entendimento. E que cada dia eu e você prossigamos em conhecer o autor e o consumador da nossa fé. Oramos em nome de Jesus. Você diz amém, querido? Amém. Louvado seja o nome dele.